Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Hora Atividade. Esse aqui é um programa de parceria entre o CMP Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, e a TV Câmara, canal 16. Nosso programa fala sempre sobre assuntos relacionados com a educação. E hoje à noite nós temos o prazer de receber a vereadora Regina Costa dos Santos, a vereadora mais votada na última eleição aqui no município de Passo Fundo, uma vereadora extremamente ligada às demandas da educação, e ela vai conversar um pouquinho conosco sobre esse início de mandato e também sobre as suas perspectivas, os seus projetos, enfim, como ela está sentindo essa nova jornada que ela iniciou há 2 meses. Então, Regina, muito boa noite e seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Eduardo. Boa noite à comunidade que acompanha a TV Câmara. É uma satisfação estar aqui, né, nessa noite com vocês, partilhando aí um pouco da nossa, como que vem sendo, né, esses primeiros dias aí na Câmara de Vereadores. Estou à disposição e espero que a gente consiga fazer uma boa conversa. Tá bom. Eu quero começar te perguntando, né, como é que está sendo esses 2 meses? Como é que tu avalia esse início de jornada? Foram bem intensos, né, no meio de uma pandemia, de uma situação atípica. Qual é a tua avaliação pessoal para estes 2 meses iniciais, Regina? Acho que tu já trouxe aí alguns elementos importantes, né? A gente está num momento atípico, que é essa pandemia, com muita dificuldade de interagir com a comunidade. Eu acho que esse é o primeiro limitador, né? A gente cria uma expectativa quando você se elege, que é poder estar deixando o teu gabinete à disposição da comunidade para que a gente possa fazer os encaminhamentos das reivindicações, sejam elas da natureza que for, né? No entanto, hoje, assim, a gente se encontra num momento que a gente tem muitos limites desse contato com as pessoas. Eu fui eleita, diferente de outros vereadores, por um processo coletivo e participativo. O nosso mandato, a base dele é a participação popular. Então, para mim, acaba que vem sendo um mandato, nesses meses, muito solitário, Eduardo. Solitário, a política por si só, ela já é solitária, né? Mas, considerando todo o planejamento que a gente fez, toda a expectativa que se teve para que fosse um mandato que priorizasse a participação popular, a gente está tendo vários limites. Lembrando, né, que a tecnologia, ela facilita bastante, mas não são todas as pessoas que têm acesso, né, a essas ferramentas para que a gente possa dialogar. Eu avalio, assim, que, ora, vem sendo muito desafiador, né, esse mandato, e também, por vários momentos, muito desmotivador. A gente cria muitas expectativas, como eu falei anteriormente. Infelizmente, o legislativo, ele é um espaço, assim, muito burocrático, solitário, e o sistema político, ele é muito escroto, né? Por horas, assim, a gente vê, principalmente para mim, que nunca fui, né, nunca estive ligada à política partidária, essas dificuldades, elas aumentam muito, porque justamente a gente se propôs a estar nesses espaços para ir, né, mudando essa concepção e colocando o nosso mandato, o nosso gabinete, de fato, à disposição da população, e que a gente pudesse criar políticas públicas que fossem efetivas lá no dia a dia. Então, assim, não vem sendo fácil, assim como a vida do povo brasileiro, mas estamos indo, né? Sendo resiliente, com muita vontade de fazer as coisas acontecer, acreditando que é possível mudar esse contexto, mas estamos aí, resistindo é a palavra, Eduardo, resistindo, porque não vem sendo fácil. Te ouvindo, assim, me permite eu te fazer uma pergunta que ela não pode deixar de ser feita, na verdade, uma constatação pelas tuas palavras. É possível dizer que, nesse momento, nesses 2 meses, tu está mais frustrada do que satisfeita com o que vem acontecendo?
Penso que sim, viu, Eduardo? Penso que sim. Acho que o legislador, ele tem uma responsabilidade muito grande. E quando a gente chega na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a gente percebe que o que a gente deveria fazer, nem sempre a gente consegue. Nós estamos muito engessados pelo sistema, né? Pelo sistema, ou seja, o sistema político como um todo, né? A gente tem uma série de regras que a gente precisa respeitar no legislativo. Por exemplo, para você ter acesso a uma informação do legislativo. Isso pode levar 30, 60, 90 dias, né? Para você faz lá os encaminhamentos de providências, algumas que são urgentes para a comunidade. No entanto, o processo ele é muito moroso, Eduardo, ele é muito moroso, ele tem uma série de burocracias que nesse percurso acaba deixando de fazer sentido alguns encaminhamentos que a gente acaba fazendo. Então, assim, ó, é bastante frustrante, mas eu acredito muito que ele é necessário, né? Eu acho que o processo democrático, né, o legislativo, ele é fundamental para a vida das pessoas. Eu faço uma crítica aqui ao sistema político, não à necessidade de estarmos lá. Eu acho que mais do que nunca a classe trabalhadora precisa ocupar esses espaços justamente para mudar esse todo que está posto. Mas, de fato, é muito desmotivador. Os eleitos em si, o legislativo, dificilmente a gente consegue mudar a concepção de alguém, né? Porque você já veio construído com toda uma caminhada. Então, o teu trabalho é muito mais representar, fiscalizar e legislar para as pessoas que te buscam, né? E num momento de pandemia, onde as pessoas estão com muita dificuldade de conseguir ter esse contato mais direto com o legislador, se torna muito, muito frustrante mesmo. Mas, claro, sem deixar de acreditar que é importante essa estrutura e que a nossa presença lá faz a diferença, mesmo que seja bem menor do que a gente gostaria que fosse. Ou do que tu possivelmente imaginava que fosse, né? Essas coisas são entre expectativa e realidade, às vezes a distância é muito grande, né, Regina? Mas vamos falar um pouquinho sobre os teus projetos, né? Obviamente, a gente tem acompanhado o teu trabalho de perto e a gente já viu alguns sucessos em algumas demandas que tu encaminhaste e também algumas votações importantes da qual tu já participou, não só você, mas todo o legislativo aqui de Passo Fundo já teve que participar de votações importantes. Então, me fala, assim, sobre os teus projetos. O que tu já tens aprovado, se é que você já tem, e quais são as perspectivas que tu tem, o que tu tem aí para um futuro próximo aí para a comunidade passofundense? A gente vem trabalhando muito, tá, Eduardo? Lembrando, assim, que não é só a figura da vereadora, né? A gente tem um coletivo por trás, eu tenho um gabinete que vem sendo muito eficiente, com 3 mulheres guerreiras, que eu acho que é importante, assim, fazer a referência, a professora Vera, a professora Rosane, e a Marçandra vem contribuindo muito para que as coisas aconteçam. Nós temos também o conselho do nosso mandato. Como eu falei anteriormente, nós temos uma configuração um pouco diferente, né, que vem se reunindo de 15 em 15 dias e que ajudam a vereadora a dar o norte dessas ações que a gente vem fazendo aí no dia a dia do nosso gabinete. Para você ter uma ideia, Eduardo, nós já fizemos, desde que começou o ano, que não faz muito tempo, né, o ano no legislativo, a gente está fechando agora, fechamos 2 meses, né, nós fizemos 29 indicações de projetos, 6 moções, 15 pedidos de informação, 118 pedidos de providência e 16 projetos de lei. Então, assim, num período de... acho que a gente acabamos fazendo muito mais até do que algumas pessoas que ficaram bastante tempo no parlamento, né? Por quê? Porque era muita demanda das pessoas que acreditaram, né, na nossa campanha e agora, posteriormente, no nosso mandato. Então, a gente vem trabalhando muito. Das indicações, eu gostaria de fazer destaque de 2, tá?
Uma delas, que diz respeito às professoras da educação infantil, né, que tem a ver com o trabalho que a gente foi fazendo ao longo desses últimos anos, que é as promoções, né, a gente fez um indicativo que foi construído juntamente com o CMP Sindicato, ainda no período onde a gente estava trabalhando diretamente no sindicato, aonde faz essa previsão de estar resolvendo essa problemática. Esse projeto ele foi entregue em mãos para o prefeito, que foi acolhido, no qual, inclusive, se comprometeu no próximo ano de estar dando andamento que a gente venha a solucionar essa problemática. E um outro que também diz respeito à educação é do SEMAI, que é o Centro de Atendimento ao Aluno, onde a gente, inclusive, acho que já discutimos nesse programa do sindicato, onde nos últimos anos foi tendo um desmonte do SEMAI, que é esse centro que atende os alunos com dificuldades de aprendizagem e com algum tipo de deficiência. Nós fizemos um indicativo para a administração municipal, que foi protocolado essa semana, aonde faz uma proposta de que o SEMAI atenda com equipes multidisciplinares diretamente nas escolas, fazendo esse acompanhamento aos alunos e às equipes de profissionais e até mesmo às famílias. Hoje o SEMAI ele é muito distante, ele não tem número de pessoas suficiente. Nós tivemos um projeto de lei recém-aprovado pelo governo federal, né? Na verdade, o governo federal, ele vetou, né? E os deputados derrubaram o veto, que fala da questão da presença dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Esse projeto que traz aí uma perspectiva para o SEMAI é justamente para vir ao encontro dessa lei federal que foi aprovada para que a gente venha aí a ampliar esse serviço do SEMAI. Dos pedidos de informação, muitos deles estão ligados às questões de escola, por exemplo, a central de matrículas, o próprio IPASSO. A gente vai fazendo uma série de pedidos de informação para a gente ter acesso, né, aos números e conseguir pensar a política pública. Pedidos de providência, na grande maioria, Eduardo, está voltado à questão da infraestrutura dos bairros, saneamento básico, sinalização, aonde tem muita precariedade. Infelizmente, nos últimos anos, as comunidades, a periferia da cidade não tiveram um olhar do poder público. Então, é muita demanda. Tanto é que foram 118 pedidos de providência até a data de ontem. Projetos de lei, nós temos, assim, um agora que está tramitando na Câmara de Vereadores, os dois estão tramitando, que eu gostaria de dar destaque. Um que diz respeito à multa administrativa para o agressor da vítima de violência doméstica e familiar, né, onde a gente tem aí toda uma discussão voltada à importância do combate à violência contra a mulher em Passo Fundo, considerando que a nossa cidade é uma das cidades mais violentas no que diz respeito a esta pauta do estado do Rio Grande do Sul. É a segunda cidade, Eduardo, com maior número de feminicídio. Então, a gente precisa de políticas públicas que venham a intimidar de uma forma pedagógica, que o agressor não venha, né, a chegar a agredir a mulher, né? O outro que eu gostaria também de trazer presente hoje é o que institui uma área de segurança ao entorno da escola. Isso, quando a gente fala área de segurança, seria a parte externa da escola, que cria uma zona de segurança de em torno de 500 metros, aonde a escola fica no centro dessa circunferência, com várias medidas que o poder público tem que garantir quanto à segurança. Lembrando, essa segurança não é necessariamente a figura do policial na escola ou ainda do agente de trânsito. É a segurança ao entorno mesmo, a questão de que as vias que levam os alunos até a escola, que elas estejam protegidas, né? Seja no saneamento básico, seja na questão da limpeza, da sinalização. Por exemplo, a maioria das escolas não tem faixa de segurança na frente das escolas. Então, é justamente para dar um olhar e trazer a escola pública enquanto centro, tanto da sociedade quanto do poder público de atenção. E aprovado essa semana, né, a moção que faz aí um apelo público ao Congresso, ao governo federal, à administração municipal, ao governo estadual, sobre a importância da imunização, né, dos professores
A gente avalia que existe toda uma pressão hoje para o retorno das aulas, mas o nosso posicionamento ele é muito claro. Enquanto não tiver vacina, segurança, não é possível acontecer esse retorno. Esse é um pouco, assim, Eduardo, do tudo que a gente foi encaminhando. Eu sei que é bastante coisa, mas se eu deixei de falar, por favor, aí vai Não, me não. ajudando. Mas eu acho que era por aí. Não, inclusive, já é bastante para 2 meses, né? Os teus números, eles são surpreendentes, porque uma demanda de trabalho muito grande que tu está encaminhando aí para dentro da Câmara e junto aos órgãos competentes. Desde já te parabenizo, porque o volume que tu apresenta de trabalho e a qualidade dos projetos, né? A gente percebe, pelo menos nos que tu nos trouxe, que são projetos ligados diretamente à educação. E você se elegeu, na verdade, pela educação, né? A gente vai fazer um breve intervalo e depois a gente vai continuar conversando. Tu vai falar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, um pouquinho mais da questão da vacinação dos professores e da vacinação em geral, porque vejo que é um tema importante para a gente abordar. Então, a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui um pouquinho. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Hora Atividade, programa que é essa parceria entre o CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, e a TV Câmara, Canal 16. Na noite de hoje, nós estamos conversando com a professora Regina Costa dos Santos, a vereadora mais votada aqui no município de Passo Fundo na última eleição, e ela conversou no primeiro bloco um pouquinho sobre os seus projetos, né, sobre a sua percepção desses 2 meses ali no Legislativo. E agora eu gostaria de saber um pouquinho sobre alguns projetos que já aconteceram e projetos muito importantes e que dizem respeito não só ao funcionalismo, mas também à comunidade em geral. Eu me refiro especificamente à questão do projeto do IPASSO, da nossa Previdência, do reajuste da nossa Previdência. Me conta um pouquinho como é que foi esse processo, Regina, fala um pouquinho do teu voto, para que as pessoas possam entender o que exatamente aconteceu. Foi logo no início, se eu não me engano, né, de janeiro que já aconteceu isso. Então, fala um pouquinho para nós sobre especificamente essa votação do IPASSO. Na tua opinião, quais são os reflexos que a gente vai ter com relação a esse reajuste? Conta um pouco para nós dessa experiência. Isso, Eduardo. Esse projeto ele foi votado, acho que foi a primeira votação, inclusive, que a gente teve no Legislativo, foi até bastante polêmica, assim. O nosso voto não poderia ser diferente, ele foi o contrário, para a comunidade entender, eu acho que, para quem não foi acompanhando essa discussão, o projeto ele previa um aumento na contribuição previdenciária dos servidores, né, que já são, né, tanto da ativa quanto os aposentados. Onde a gente teve aí um aumento de 11% para 14%. Esse projeto, ele previa, né, toda uma discussão voltada a essa questão do Instituto de Previdência como um todo. Na verdade, o aumento foi para os servidores da ativa, né, Eduardo, se não estou enganada, né? Os aposentados, eles não foram afetados nesse primeiro momento, né, com o projeto. Mas o que a gente discutia nesta ocasião? Primeiro, que o momento era inoportuno, né? Considerando que a gente vive uma crise econômica e para os servidores não é diferente. Esse projeto ele só foi necessário porque existia um déficit
no Instituto de Previdência. E foi justamente aí que deu o grande questionamento, porque a gente não concordava com os números que estavam postos, né? Considerando que de um ano para outro se aumentou absurdamente esse déficit e que existe, na nossa concepção, na nossa avaliação, existe um erro nesse cálculo atuarial, onde a gente pediu várias informações para o Instituto de Previdência e elas não vieram a contento, elas não convenceram, né? Não convenceram boa parte dos vereadores, né? Mesmo os que votaram favorável ao projeto, ficou a grande questão, por que se chegou a esses números? Aonde a gente, inclusive, tirou como indicativo dessa votação de que se fizesse uma CPI, uma comissão especial para estar avaliando, né? Fazendo aí um processo de investigar onde que está, de fato, esse furo no Instituto de Previdência, considerando que só foi necessário o aumento porque existiu aí esse déficit no Instituto de Previdência. Então, essa discussão, ela não encerrou na votação. Nós pretendemos dar continuidade a ela para que a gente vá a fundo aí nesses números. Importante dizer que, mais uma vez, os servidores foram penalizados por algo que, infelizmente, não ficou claro, né, nem para a comunidade, para os vereadores e muito menos para os servidores. Na verdade, esse foi um tema muito polêmico, né? Primeiro, porque trata do instituto que cuida da aposentadoria dos servidores. E é sempre bom esclarecer, eu ouvi algumas críticas em relação àquelas pessoas que levantaram a questão do déficit atuarial, que existe uma diferença entre déficit atuarial e o déficit financeiro. O Sympasso não tem um problema financeiro, ele tem um problema no seu cálculo atuarial, que é aquela conta que se faz se o Instituto, lá no futuro, vai ter a condição de cumprir com o prometido com os aposentados que vamos ter lá na frente. Então, são coisas distintas e é bom esclarecer, porque as pessoas, até muitas vezes de uma forma mal intencionadas, tentam distorcer essa discussão. O que você cobrou e que vários vereadores estão cobrando é porque essa discrepância no cálculo atuarial de 2 anos em específico, né? Onde ele vinha num valor, depois ele desce para um valor 10 vezes menor e depois volta a crescer de novo. Então, é sempre importante fazer esse esclarecimento, até porque a gente acompanhou a tua fala no plenário no dia da votação, e ela acho que foi emblemática porque você se colocou ao lado dos trabalhadores. E a gente tem certeza que você jamais vai votar contra o servidor. Eu quero que tu fale um pouquinho em outros projetos que ainda não aconteceram, mas que a gente sabe que estão por acontecer, ou pelo menos a intenção é essa de que ele venha a ser debatido. Eu já gostaria de saber se tu tem uma opinião formada, e é com relação à escola cívico-militar. É só para contextualizar, é um programa que vem sendo implementado até me parece que tem 2 ou 3 cidades aqui no Rio Grande do Sul que tiveram escolas onde tiveram a implementação, e aqui me parece que já existe esse movimento para a implementação desse projeto, e eu gostaria de ouvir e ver a tua opinião sobre isso. Certo, Eduardo. Sobre ainda essa questão do IPASSO, os próprios servidores que trabalham no IPASSO, eles avaliam que não seria necessário esse aumento, considerando a situação atual financeira do Instituto. No entanto, por uma imposição da legislação, como existe esse déficit, precisa fazer adequação. Acho que é importante fazer essa ressalva que tu trouxe muito bem aí na tua fala, né? Quanto à questão do projeto da Escola Cívico-Militar, eu já falei algumas vezes, assim, na tribuna sobre isso. Eu acho que muito mais, assim, acho que a gente vive um momento onde se cria alguns programas que têm uma promessa de resolver todas as problemáticas da educação. Esse seria um deles, né? Parece que é a grande salvação. A comunidade tem muito presente a experiência da Escola Tiradentes, né, aqui em Passo Fundo, que não é, né, que acho que é importante fazer esse esclarecimento, não é a mesma proposta, bem pelo contrário, né, é um projeto, assim,
qual o termo que eu podia utilizar? É um projeto, na verdade, que ele é um projeto Picafu, será que seria? Não sei se esse é o termo, né? Mas é um projeto que vem de uma coisa, mas na prática ele acontece outra totalmente diferente. Por exemplo, esse que está sendo discutido aqui em Passo Fundo diz respeito ao projeto do governo do estado, que ele simplesmente ele coloca a figura do militar lá na escola. E no mais, toda a contrapartida é do município, né? Então, isso a gente tem um problema sério, porque vai sair esse valor da contrapartida dos 35% da educação. Quer dizer, as outras 69 escolas, ou as outras 70 escolas, vão ficar com um percentual a menos de investimento para investir num programa que não resolve os nossos problemas da educação. Essa é a grande questão. Quando a gente discute a questão da educação, a gente tem muito claro o que a gente precisa. A gente precisa da ampliação do tempo de permanência das crianças da escola, isso é algo que vai resolver. A gente precisa de condições de trabalho para os professores, a gente precisa da valorização do professor. A gente acabou de falar no primeiro bloco ali que a gente teve que apresentar um projeto para resolver o problema das promoções. No entanto, a gente cria um programa fantasioso de que ele vai ser a nossa solução e vende para a comunidade como se fosse a melhor coisa do mundo. Ontem, Eduardo, eu fiquei muito feliz porque eu vi pela primeira vez, tá em discussão no plenário, a adesão do município à Carta das Cidades Educadoras. Que isso é inadmissível que o município não tivesse ainda assinado essa carta. Mas ela é justamente totalmente contrária ao que diz a escola cívico-militar, porque ela trabalha numa outra perspectiva de escola. Ela trabalha a escola como um espaço comunitário, ela trabalha a escola como um espaço educador, ela faz com que a cidade seja educadora. É isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Eu acho assim, que nós já temos professores que têm uma remuneração vergonhosa para o nosso município, nosso estado. Os professores estão abaixo do piso nacional em Passo Fundo, né? Está sendo pago através de um completivo. Então, é inadmissível que antes de resolver todos os problemas que a gente tem na educação municipal, o município tire dinheiro do nosso orçamento para embarcar numa aventura, seja estadual ou federal. Eu acho que a gente precisa resolver e arrumar a casa, e aí os problemas a gente pode passar aqui, acho que uns 10 programas, né, Eduardo, conversando sobre as problemáticas da educação, e a gente não vai conseguir abordar todos os problemas que estão postos na educação pública. Então, assim, eu acho que nem é sobre ser contra ou ser a favor do projeto. Primeiro porque, se tu vai ler, o projeto diz muito pouca coisa, inclusive essa, da onde que vem o dinheiro para a implementação desse programa a nível estadual. A gente sabe que o federal tem orçamento, mas o estadual eu não consegui encontrar em nenhum momento da onde que vem esse dinheiro. Eu acho que muito mais do que ser contra ou ser a favor, é a gente fazer uma discussão séria de que tipo de educação que a gente quer. O que de fato e de direito, né, a escola pública precisa para que a gente venha potencializar a educação no nosso município. Inclusive, me coloco à disposição, Eduardo, para a gente vir num outro programa discutir específico esta pauta, para que a gente possa aprofundar. Eu acho que é importante esclarecer para a comunidade o que é esse projeto, o que ele traz e quais são as armadilhas que está posta nesse programa aí apresentado. Perfeito. A tua fala, ela vem ao encontro do que o sindicato já vem falando. O sindicato teve uma oportunidade na Semana Pedagógica aqui do município de fazer essa explanação. Nós trouxemos dados, não criamos nenhum fato quando da nossa apresentação. Fomos muito fiéis ao que diz, inclusive, um projeto de um determinado deputado estadual, no qual serve de base e inspiração para esses outros projetos que andam por aí. Então, nós somos muito fiéis ao que dizia o próprio projeto deste deputado e concordamos plenamente com você. Nossos problemas, eles são bem maiores e precisam de soluções bem maiores. Nós não podemos simplificar uma questão tão importante como a educação. Regina, eu quero que tu fale um pouquinho, a gente está quase terminando o nosso programa,
quero que tu fale um pouquinho sobre essa questão da vacinação dos professores, essa questão toda, essa polêmica da abertura ou não do comércio, do lockdown, dessas questões polêmicas que a gente tem presenciado nos últimos dias, não só aqui em Passo Fundo, mas no Brasil todo, onde determinados grupos insistem em contrariar determinações médicas mundiais e se criando dessa forma uma polêmica que, na minha opinião, desnecessária. Então, fala um pouquinho sobre a vacinação dos professores e sobre toda essa questão. Certo, Eduardo. Eu acho que a vacinação dos professores, a gente, como falei anteriormente, né, a gente aprovou essa moção. A moção ela é muito clara, né? A nossa defesa é que aconteça a imunização e depois se retorne às aulas presenciais. Eu acho que a gente não pode perder mais ninguém, Eduardo, do nosso quadro funcional, onde já tem falta de professores. Eu acho que é muito arriscado voltar, né, neste momento. A gente sabe que agora a gente está em bandeira preta, isso não é possível acontecer, mas a gente sabe que em bandeira vermelha existe essa possibilidade das escolas estarem retornando presencialmente. E aí fica a nossa grande preocupação. Eu acho que tanto para os alunos, quanto para os professores e mesmo para a própria comunidade como um todo. Isso é um risco à vida das pessoas. Então, a gente tem uma posição muito firme quanto a isso. Retorno somente com a vacinação. Quanto à questão da vacinação da população como um todo, essa semana ainda a gente trouxe, né, no nosso tempo de tribuna, a nossa defesa da vacinação, da imunização em massa da população, porque é isto que vai resolver. Inclusive, eu dizia que se a gente quer o retorno das aulas presenciais, a gente precisa da vacina, se a gente quer o desenvolvimento econômico, né, que se retome as atividades econômicas, a gente precisa da vacina. Mesmo que se retome com todos os protocolos, a gente sabe que não é o ideal. Mesmo eu estava conversando com comerciantes de Passo Fundo, as vendas caíram muito nos últimos meses, mesmo quando as portas estavam abertas. Por quê? Porque a população está com dificuldade financeira, a população, os números de desempregados é cada dia maior, a gente não está tendo poder de compra. Então, assim, a gente precisa da vacinação justamente para resolver todos esses problemas que estão postos. Quanto à questão da medicação, Eduardo, ninguém é contra a medicação, né? Essa é uma coisa que eu acho que é muito importante dizer. E primeiro, assim, ó, quem tem que receitar médico, quem tem que receitar o remédio é o médico, né? A gente vê muita gente aí especialista agora na área da saúde. Na área da saúde dizendo o que o médico deve ou não fazer. Não existe nenhuma medicação no Brasil que não possa ser aplicada no que diz respeito à questão do Covid. Mesmo os kits aí, que o pessoal mais ligado ao governo federal defende, tem médicos que estão receitando de acordo com o quadro clínico de cada paciente. Eu acho que não é nós, cidadãos, decidir o que a população deve estar tomando ou não. Isso é uma questão de uma postura dos médicos, onde a solução, e aí os especialistas já falaram, deixaram muito claro, é a vacinação. Não existe nenhuma medicação que dê conta da agressividade que é esse vírus na saúde de muitas pessoas. Então, a gente precisa, nesse momento, da vacina. A minha defesa é por isso, a minha luta vem sendo para que a gente pressione, principalmente o governo federal, que até então não vem apresentando um plano de enfrentamento à pandemia que venha a ser ao contento da necessidade do povo brasileiro. Infelizmente, nós temos uma administração a nível federal que é negacionista, que até então disse que era simplesmente uma gripezinha, que deu assim, péssimos exemplos para a nossa população, porque quando o nosso líder da nossa nação aparece, né, em espaços públicos sem máscara, sendo que a máscara é uma das coisas que hoje é fundamental para diminuir, né, o nível de contágio. Então, assim, a gente precisa de exemplos dos nossos gestores, a gente precisa de vacinação em massa, e é essa a nossa defesa. A gente precisa que o governo federal assuma a sua responsabilidade. Ele joga para os estados e municípios resolverem um problema que está posto, onde eles não têm o recurso que o governo federal tem para investir nisso.
Então, a gente precisa, sim, de um olhar aí muito especial, sobretudo do governo federal, a essa questão da imunização da população. Parece que nessa semana ele anunciou que vai ter uma grande compra de vacinas. Está todo mundo aí na expectativa, antes tarde do que nunca, né, Eduardo? Então, que chegue a vacina, que a gente possa avançar, né, nesse processo de imunização. Eu vou corroborar tuas palavras, né? Porque essa é a posição do sindicato, como representante de professores municipais. Nós só voltamos para a sala de aula quando todos os professores estiverem imunizados na sua segunda dose. Nós não vamos aceitar qualquer tipo de negociação nesse sentido, porque nós vamos estar colocando a vida dos nossos colegas profissionais em risco. Com relação ao que tu trouxe, e muito bem abordado por você, com relação à medicação precoce, esse tipo de coisa, o mundo inteiro ele concluiu que a vacinação em massa é a solução para todos os problemas, inclusive o problema econômico. Só aqui no Brasil que ainda nós estamos debatendo essa questão. Então, nós temos que avançar muito rapidamente. A vacinação em massa, sim, é a nossa solução para todos os problemas da educação e também da economia. Eu quero te agradecer, professora Regina, pela tua fala, pela tua participação, pelo teu carinho de ter atendido a nossa solicitação e deixo aí tuas considerações finais aí para que você possa se despedir. Agradeço, Eduardo, o espaço, né? Acho que é muito importante a gente poder conversar com a comunidade. Queria dizer assim que não é, mais uma vez, não é ser contra ou ser a favor a isso ou aquilo, mas que a gente possa se colocar numa posição sempre de dialogar com todos os segmentos e a construir possibilidades juntos, seja para a educação, seja para a economia, seja para a infraestrutura das nossas comunidades. Nosso gabinete está à disposição do nosso sindicato, dos professores e da comunidade como um todo. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.